Boa noite a todos. Vamos apresentar agora alguns estudos temáticos. Somos a equipe 2, composta por Giovana, Isis, Mauro, eu, Michele, Rebeca e Sabrina. Vamos apresentar os seguintes textos. A contribuição da ergologia, do professor Enio, que é parte da tese dele. O texto de Pierre, Trabalho e Educação, o método ergológico. E também o outro texto, que é a contribuição da psicossociologia do trabalho, que também está dentro da tese do professor Enio. Vamos iniciar falando sobre o texto A Contribuição da Ergologia. O termo ergologia, ergo, atividade, significa atividade, logia significa filosofia. Ele passou a ser utilizado no final dos anos 90, a partir de um desconforto intelectual acerca do enigma do conceito de atividade. Então, assim, criticava-se muito, a forma confortável com que os trabalhadores assumiam o ponto de vista das suas atividades. E então, a ergologia, ela iniciou um processo interdisciplinar de se colocar nos ambientes de uma forma bem de perto, para tentar enxergar os conceitos e as formas de se fazer a mesma coisa, reivindicando o conceito, por exemplo, de reservas alternativas. E segundo Schwartz, trata-se da forma como um debate de normas conduz às outras maneiras de encarar as coisas, como elas são, a fim de promover o viver junto e o fazer em coletivo. E um debate que é importantíssimo, no espaço tanto micro das situações cotidianas, quanto macro, politicamente, da política social, da cultura, vai produzir um processo de renormalização. E o autor, o Silva, professor Enio, ele traz o conceito nessa parte do que seria, então, a ergologia. Entendemos a ergologia como uma postura de vida, um convite ao desconforto intelectual e a indisciplinaridade no sentido de não se deixar caber de forma estável dentro de um determinado campo de saber e fazer dele uma saída para a solução de problemas possíveis. Por que ele traz esse conceito? Que a pessoa ela é capaz de fazer diferente a partir do saber, a partir do diálogo, a partir da interdisciplinaridade, justamente porque a ergologia ela se propõe a entrar no campo de outras disciplinas. E aí ela vai extrair dessas outras disciplinas maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. E aí, para explicar esse processo, ao longo do texto, ele propõe 4 proposições básicas que vamos descrevê-las aqui, para se entender como fazer isso, Como fazer diferente, como resolver um problema que seria impossível e torná-lo possível de resolvê-lo, Inicialmente, vamos trazer alguns conceitos. Bom, a primeira proposição é a distância entre o prescrito e o real. Mas o que é o trabalho prescrito? É aquele pensado antecipadamente à sua execução, que constitui os saberes constituídos. E o que é o trabalho real? É aquilo que de fato é realizado numa jornada de trabalho, no aqui e agora,
reconfigura o espaço-tempo da atividade. Bom, entre o trabalho prescrito e o trabalho real, existe uma distância. E é nessa distância que a ergologia vai construir todo o seu legado, que ela vai ampliar os conceitos. E um exemplo é o da norma antecedente, que traduz os bastidores de fazer, que relaciona o caráter técnico, científico e cultural, né, da construção de saberes e fazeres constituídos coletivamente. As estratégias, as escolhas de situações materiais e concretas do trabalho. A atividade, ela se situa no campo do trabalho real e extrapola-o também. Bom, nessa primeira proposição, ele traz o conceito de que é a renormalização. Né? Renormalizar é um processo de reinterpretação das normas, possibilidades de fazer frente ao desconhecido da atividade, aqui e agora, e ao social que se apresenta. Então, em um local de trabalho, né, existe uma grande variedade de normas antecedentes que se propõem, né, da própria organização, da própria gestão, de como fazer a atividade. Mas cabe ao indivíduo, à pessoa, apresentar o seu projeto de renormalização no espaço micro, né, ou então no espaço macro. E isso permitir, né, e fazer de uma outra forma, uma atividade que poderia ser feita somente pela norma. Bom, nesse texto, nessa primeira proposição, ele traz que trabalhar é fazer escolhas entre o protocolo imposto e a experiência do individual, do histórico, do fazer humano. E que nessa distância entre o prescrito e o real, na maneira como as pessoas agem, que elas fazem o trabalho acontecer, existe uma lacuna. E é nessa lacuna que a gente vai compreender e que o autor traz que a gente tem que saber, que são os IGR, que é ingrediente, que são os ingredientes de competência da atividade, que vai compreender, vai facilitar a gente entender e compreender o que é o trabalho real e o que seria essa lacuna entre o prescrito e o real. E o primeiro desse ingrediente é o relativo domínio dos protocolos numa situação de trabalho. Esse é o mais fácil de ser adquirido, né? Porque é o saber científico, técnico, acadêmico de várias ordens. O segundo ingrediente é a relativa incorporação do histórico à situação de trabalho. Trata-se daquilo que a gente não tem domínio. É o que faz a história. É a maneira como cada um vai realizar o seu trabalho, né? As suas sensações, o registro, a memória, né? A capacidade de resolver um problema, né? A forma como a pessoa vai fazer. O terceiro ingrediente é a capacidade de articular as faces protocolares e singulares na situação de trabalho, né? Trata-se de fazer o conversar, trazer a singularidade juntamente com o protocolo, né? E tentar articular ali a maneira de fazer. O quarto ingrediente trata-se de debate de normas
e valores. São o debate de valores ligados ao debate de normas, as impostas e as instituídas na atividade. Trata-se de mobilizar tudo aquilo que faz valer e valor para a pessoa e que, de certa forma, contribui para o meio de trabalho. É a forma de agir na competência, vai depender muito do que o meio vai oferecer para ela, né, naquele momento de trabalho, e que o espaço também, as possibilidades de trocas que ela vai ter. O quinto ingrediente é a ativação do potencial da pessoa, coincidência em cada ingrediente. Então, é a maneira como cada indivíduo vai fazer a ressignificação dos outros ingredientes e se mobilizar na atividade. Então, ela tem o saber, ela tem o seu singular de fazer, ela tem contato, vai depender do meio, qual meio que ela vai estar. E o sexto ingrediente de competência é tirar partido das sinergias e competência em situação de trabalho. Trata-se de um ingrediente que engloba todos os outros na atividade. O uso de si no trabalho não para de tentar pôr em sinergia esses ingredientes todos heterogêneos. É exatamente a capacidade de trabalhar em equipe. Quando o indivíduo ele começa a compreender essa lacuna que existe na distância do trabalho prescrito e real, ele vai compreender melhor a sua singularidade dentro do espaço e tempo que ele tem, e é onde que a ergologia vai entrar, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda proposição. O conteúdo da distância é sempre ressingularizado. Eu vou ler aqui o que o professor Enio traz na sua tese. Este segundo princípio caminha no sentido inverso da normatização. Se não podemos antecipar essa distância, é porque existe uma outra dimensão, aquela da história e da singularidade, do meio e das pessoas envolvidas. Para a gente entender essa situação, para a gente compreender o que é esse conteúdo, né, e que ele é sempre, que essa distância ela é sempre ressingularizada, ele traz um conceito importante para a gente, que é o conceito de entidades coletivas relativamente pertinentes, que é uma maneira de criar com e a partir da atividade que não pode ser antecipado, pois requer uma conversa entre os aspectos singulares e coletivos de uma atividade. Aquilo que faz a história, né, como ele já citou várias vezes, no aqui e agora, a partir do passado. Entidades no sentido que existem fronteiras invisíveis que englobam as pessoas a serviços diferentes. Pessoas que se conhecem. Então, coletivas, porque circulam informações em sentidos diversos. Por exemplo, regras compartilhadas, explícitas e implícitas, e que visam qualificar uma atividade e realizar. Então, essas entidades coletivas, elas convocam um diálogo entre a norma imposta em renormalizações que são possíveis e parciais, promovendo escolhas
construídas individualmente. Então, o autor ele traz que essas escolhas, que essas entidades, que as conversas, que o aspecto singular e coletivo da atividade, ele, através de uma norma, ele pode ser renormalizado e que essas escolhas elas são individuais e que trabalhar visa construir essas entidades em torno de todo o trabalho, seja ele individual, né, seja ele coletivo, social e político. E aí vai construir um trabalho criativo, suportável no ambiente, né? Então, ele traz também que em um contexto de entidades coletivas relativas pertinentes, emerge um processo chamado de projeto herança. É quando a renormalização individual é partilhada no coletivo, como a maneira que a pessoa fez a atividade. Foi imposta para ela uma norma, que ela deveria fazer aquela atividade daquela e daquela forma, mas ela foi lá e renormalizou. E ela compartilha essa forma renormalizada com o coletivo. Olha, eu fiz dessa maneira e olha o meu resultado. E essa partilha, quando ela é bem aceita, ela vai se tornar um patrimônio, a qual todos os trabalhadores eles possam, né, fazer o uso dela. E assim, né, seja de uma forma inteira ou em parte, executar o trabalho real. Então, agora eu vou passar a palavra para a Rebeca, que vai continuar falando das próximas proposições. Boa noite a todos. Dando continuidade à apresentação, a terceira proposição ela vai tratar sobre a distância que remete à atividade do corpo si. O trabalhador ele é constantemente, confrontado mediante as variabilidades na realização de suas atividades. Nesse sentido, o corpo si ele é como o gestor dessas variabilidades, que vai impulsionar a escolher entre trabalhar por si ou pelos outros, conduzindo assim a questão do seu trabalho. Quando se diz a questão do trabalho é o uso de si, isso é relacionado não à execução, mas sim ao uso, pois é o indivíduo no seu ser em que é convocado. Em outros termos, o trabalhador ele sempre reorganiza o trabalho, em que lhe é imposto, fazendo escolhas e o executando de outra forma. E é essa reorganização que vai estar ligada à forma como ele se sente e enxerga no mundo. Isso porque nós indivíduos somos seres únicos, singulares, temos as nossas próprias histórias e experiências que vão interferir na realização do nosso trabalho, O que leva a todo ato de esforço a ser o uso de si, por si e pelos outros nos coletivos, em que são repletos, de encontros de valores. As situações em que o indivíduo ele necessita fazer essas escolhas arbitrando entre valores diferentes ou contraditórios, Schulhardt denomina-se de dramáticas de uso de si, sendo que essa dramática ela remete ao fato de que no trabalho há sempre um destino a se viver. E esse destino ele vai ser determinado pelas escolhas que são feitas constantemente. Os usos de si, eles ocorrem de duas formas, como já mencionado anteriormente, os usos de si por si e o uso de si pelos outros. O uso de si por si vai se referir ao posicionamento em que cada trabalhador toma diante das normas às quais ele se depara, confrontando essas normas e também alterando. E o uso de si pelos outros remete a um conjunto de estatutos diversos, uma vez que jamais esse indivíduo trabalha totalmente sozinho. E os outros podem remeter a diferentes questões, como os colegas de trabalho, os avaliadores de trabalho,
os que pagam pelo trabalho ou ainda até mesmo os que fazem a prescrição e as normas técnicas ou hierárquicas. Nesse sentido, a questão de trabalhar, de acordo com o autor, não poderia ser outra coisa senão a articulação viva e dramática do dispositivo dinâmico a três polos, que é o DD3P, que eu vou estar explicando depois, mais à frente, um pouco sobre essa questão. Bem, a quarta proposição, ela vai tratar sobre a distância que remete a um debate de valores. Nesse sentido, se o ser humano ele nunca realiza exatamente somente o que é prescrito, é porque existem outras razões que entram em questão além das razões já pensadas anteriormente para aquele trabalho. Schulhardt vai dizer que o indivíduo ele faz escolhas e essas escolhas podem ser de modos conscientes ou inconscientes. E se ele tem escolhas a se fazer, é em função de critérios e, portanto, em função de valores que orientam essas escolhas. Uma outra questão também que é debatida é sobre os valores dimensionados e sem dimensão. Os valores dimensionados se relacionam à questão do seu valor financeiro, pelo mercado monetário, e os valores sem dimensão são os valores singularizados da experiência de vida e de mundo de cada um, que não são quantificados, mas sim qualificados. Nesse sentido, de modo sucinto, nós discorremos sobre esses quatro princípios, essas quatro proposições da regologia. Vai existir sempre uma distância entre o trabalho prescrito e o realizado, em que essa distância ela é sempre ressingularizada. A entidade que conduz e arbitra essa distância é uma entidade simultaneamente alma e corpo, e a arbitragem mobiliza um complexo de valores, em que o trabalho ele é sempre um encontro de valores. Abordados esses quatro princípios, o autor retrata a questão sobre a compreensão da regologia enquanto método e metodologia. Nesse sentido, ele traz a questão da análise pluridisciplinar das situações de trabalho, que é a APST, em que uma delas é o DD3P, que é o dispositivo dinâmico criado a três polos, em que o primeiro polo se relaciona ao polo dos saberes acadêmicos, dos investidos da experiência, produzidos em certo grau de desaderência ao trabalho real. E o segundo polo se relaciona ao encontro com os saberes investidos na experiência em nível de engajamento, que são ressingularizados pelos sujeitos trabalhadores, que são as forças das experiências produzidas em uma lógica de aderência à situação real. E o terceiro polo é aquele que se dispõe das questões epistemológicas e ético-filosóficas, que trata-se do polo do desconforto intelectual, em que não prevalece somente um único saber como resultado da inter-relação, mas sim uma circularidade de saberes possíveis para tratar a questão que se apresenta. Um outro tópico que o autor vai tratar é sobre a questão da atividade que faz história e sentido, em que a atividade é o objeto do estudo central da ergologia, Nesse sentido, a atividade ela é a manifestação de um sujeito inteiro ao realizar algo. E ela é um posicionamento, de acordo com o autor, frente ao trabalho prescrito, em que compreende que a ação é apenas um nível constituinte. Um debate de normas contextualizado e que transborda os limites do fazer aqui e agora. Nesse sentido, a atividade em ergologia
ela é um conceito mais amplo, né, que pode se diferenciar em níveis, como, por exemplo, a atividade humana, de vida, atividade de trabalho, que extrapolam a tarefa e a ação para atingir outros níveis de complexidade. Nesse sentido, o autor traz em seu texto essa imagem considerando a questão da atividade industriosa, que é aquela atividade que faz história e sentido, em que é caracterizada por um debate de normas e valores, que se coloca entre a questão do que é prescrito e do que é real, em que vai apresentar renormalizações dotadas de sentido, de transgressões e de subversões possíveis. E essa subversão, ela se apresenta no sentido de que esse debate em singularização, ele desvela um potencial humano que subverte a norma e que é segundo o estilo particular de agir para continuar vivendo com o meio e no meio escolhido desse indivíduo. Nesse sentido, é dentro dessa perspectiva que pode ser inserido que a atividade industriosa ela é uma dramática do uso de si, ou seja, um drama na articulação entre normas antecedentes e também a singularidade da situação vivida. Por fim, o autor vai discorrer sobre a questão da ergologia como uma clínica, em que ele vai falar um pouco e vai dissertar um pouco, descrever sobre os aspectos híbridos da ergologia no campo de trabalho, né? Nesse sentido, o autor destaca que é um projeto desconfortável, à exceção da ergologia como uma das clínicas de trabalho, em que ele afirma que enraizar a ergologia apenas em uma perspectiva clínica seria como reduzi-la para explicar em uma parte constituinte mais simples. Nesse sentido, primeiramente, precisa abordar a questão do trabalho, né, como uma atividade humana que faz história na história de pessoas e dos saberes envolvidos nas situações concretas e materiais. E o autor vai destacar que algumas clínicas, como a psicossociologia do trabalho, a ergologia e a clínica, irá se adentrar mais à questão do trabalho material e concreto. Já a psicodinâmica do trabalho, seu instrumento de observação, ele é mais na questão da subjetividade dos trabalhadores. E nesse sentido, para o autor, esse é um dilema e uma outra polêmica que merece um aprofundamento maior em estudos e compreensão e debate clínico para melhores esclarecimentos. Né? E de acordo com o autor, o caminho para entender a proposta de construção de um olhar clínico múltiplo e ampliado sobre o aqui e agora, do ponto de vista dos valores e dos saberes em circulação, né? Compondo a relação do sujeito com o meio, porque o que você faz na situação de trabalho é uma consequência de tudo que você aprendeu, né? Precisa saber que é constituído e que, para de fato ter um olhar clínico, é também preciso possuir um olhar além daquilo, né? É ter uma visão ampliada do ambiente que se apresenta. Nesse sentido, o autor levanta um questionamento em que qual é a perspectiva clínica, né, da ergologia? E ele destaca que a questão vai partir de um olhar singularizado sobre os protagonistas de trabalho, né, em nível de aderência ao aqui e agora. A atividade industriosa que faz sentido, ela vai requerer um debate de normas nas situações singulares de trabalho frente aos projetos, às ações, aos atos e às decisões e também aos gestos profissionais. Em resumo, o autor vai destacar que a questão da ergologia clínico, não clínico, é dialetizada no sentido da produção de uma atividade com um olhar que permite a compreensão com a qual a norma faz história na situação. Não clínico na medida em que esse olhar não se constrói nem se explica
somente pela situação analisada, e clínico porque vai requerer uma postura de um desconforto intelectual a fim de mobilizar os possíveis conceitos e ergológicos aplicados à situação. Bem, agora eu passo a palavra para o próximo colega que vai dar início à discussão do segundo Boa noite, texto. pessoal. Eu sou o Mauro e, dando continuidade à apresentação, eu vou introduzir a vocês o texto A Psicossociologia do Trabalho, né? E organizei essa apresentação em perguntas para poder facilitar o norteamento da apresentação. Bom, a primeira pergunta é: o que é a psicossociologia? De acordo com a minha leitura do texto, né? A psicossociologia se trata de uma ciência. Ela é uma ciência que se dedica ao estudo da relação entre o indivíduo e a sociedade, e nela são considerados os aspectos singulares e psicológicos dos indivíduos, as variabilidades das situações analisadas e questões mais gerais, sociais e culturais possíveis. A segunda pergunta é: ela se dedica unicamente ao trabalho? De acordo com o texto, não. O trabalho ele é uma das temáticas presentes nessa ciência, mas ele não ocupa um lugar central na sua construção teórica, né? De acordo com o texto, a, a psicossociologia é uma ciência que ela pode ser aplicada a uma multiplicidade de temas, né? E dentre esses temas, o trabalho é um deles. Bom, agora a terceira pergunta. Qual o olhar da psicossociologia com relação ao trabalho? Bom, de acordo com a leitura, né, a psicossociologia compreende que trabalhar não se resume apenas ao ato de realizar uma tarefa, de obedecer ordens ou dedicação a uma atividade. Não, para ela, trabalhar é muito mais amplo que isso, né? No trabalho, há o estabelecimento de relações afetivas, de cooperação e de trocas que ocorrem nos mais variados níveis. E com isso, né, a gente tem que a realização do trabalho, segundo a psicossociologia, de acordo com o texto, se trata da possibilidade de se colocar de si, de fazer uso de si por si e pelos outros, como também sair de si, no intuito de construção de uma obra, de uma finalidade. Então, resumindo, trabalhar é estabelecer uma conexão com o meio que está inserido, né, que você está inserido, e fazendo alterações nele e provocando uma autotransformação humana. Perdão. Então, assim, a psicossociologia considera a pluralidade humana, né? O homem em toda sua complexidade e com suas relações com o meio laboral, né, são um destaque da psicossociologia do trabalho, né? Então, a psicossociologia ela está fundada em um âmbito muito mais amplo sobre a área, né, no qual são consideradas a ação do homem sobre o seu ambiente, né, a ação que põe em jogo suas razões e até a possibilidade do existir da pessoa. E agora, para a próxima pergunta, né? Quais são alguns dos aspectos debatidos na psicossociologia do trabalho? Bom, primeiramente, um dos aspectos trazidos é que a psicossociologia ela acrescenta um debate em torno dos conceitos de atividade, ação e praxis, perdão. Então são revisitados os antecedentes desses conceitos, né, a origem desses conceitos, e a partir dessa busca ao desenvolvimento desses conceitos, né, o debate com relação a eles a partir disso. Além disso, são discutidas, né, a importância do trabalho na construção do sujeito e das unidades sociais. Além disso, outro ponto analisado é a singularidade das ações e dos sujeitos envolvidos, dos saberes constituídos e das suas aplicações no trabalho. E também da capacidade de ressignificação e renormalização que os indivíduos eles apresentam em meio ao contexto do trabalho. Também é debatida a diferença entre o trabalho prescrito e o trabalho real,
E também são analisadas as transformações sociais e os remanejamentos psíquicos, né? E isso é feito avaliando a economia psíquica desses trabalhadores durante a execução do trabalho. Além disso, né, também são trazidos questões como o porquê e para que trabalhamos, né? E além disso, há todo um reconhecimento do trabalho como uma instituição que ela é uma instituição formadora da sociedade e da cultura, né? E ela possui uma dupla funcionalidade social e psíquica. Então, dando continuidade ao próximo texto, né, filiações e recursos importantes para o trabalho, nós temos a pergunta: a quais ciências a psicologia do trabalho está relacionada? Bom, o texto ele cita uma série de outras ciências que estão envolvidas com a psicossociologia do trabalho. Então, a gente tem que ela se baseia em argumentos teóricos, metodológicos e práticos provenientes da própria psicossociologia, né? Da psicossociologia social clínica, da psicologia, psicopatologia, sociologia do trabalho, ergonomia do trabalho, e ela interrelaciona-se com a psicanálise, sociopsicanálise e a antropologia. E aí, a outra pergunta é: de que maneira elas influenciam a psicossociologia do trabalho? Então, assim a gente tem que faz parte da influência da psicologia clínica, a lógica de buscar integrar singularidade com sociedade, quer dizer, estudar a autonomia do sujeito na ação e construção de um saber fazer, que requer o olhar do outro e um trabalho entre os pares. Além disso, através da psicologia social clínica, né, são investigados os processos individuais e coletivos que associam as dinâmicas do inconsciente e da libido presentes nas relações sociais. Outro ponto que também contribui, né, que influencia na maneira como a psicossociologia vê o trabalho, é através de várias correntes teóricas, né, chega-se ao entendimento de que o trabalho não é apenas um ato criado, né? Ele também é um instrumento de alienação humana, de humanização e assujeitamento do mesmo. Além disso, algumas contribuições são adicionadas, né, de Freud, mesmo que o direcionamento das teorias dele não sejam diretamente do trabalho, ele ainda consegue conferir ao trabalho um lugar importante na economia psíquica do sujeito. Outra contribuição é o entendimento da relação existente entre a subjetividade e o trabalho, né? E da maneira como a vida psíquica ela se amplia pela dimensão de um corpo que se apresenta no social. Além disso, tem a questão do ideal do eu, né? Que é um modelo de convivência com o outro, né? O que fazer para que para que esse trabalhador ele se conforme com o modelo, né? De trabalho. Além disso, são citados alguns autores, como Marcel Mauss, né, que ele cita a tradição antropológica do corpo, né? E Bert vai explicar as técnicas e tecnologias do corpo, né, que Mauss cita. E através disso ele tenta entender formas individuais de incorporação da cultura aos processos, né? E ele trabalhará isso em diversos níveis. Temos Lulier, né, que traz o debate da interseção dom contra dom, né, como um outro modelo de construção do laço social, né, que se trata do conflito entre o dar e o não dar de si, né, e o que dar e como dar, né. Além disso, a gente tem outros autores, né, com relação à psicopatologia do trabalho, né, como o Civadon e o Le Guillan, que são trazidos no texto, né. A gente tem Weil, que ele traz processo de adaptação do homem no trabalho, né, as contribuições dele. Além disso, o tratamento dos desadaptados, né, de acordo com o texto. Além disso, ele traz sobre atividade criativa e sublimação humana e o estudo da história do sujeito. Também é citado Mendel, né, com a sociopsicanálise, a psicossociologia do trabalho, né, e aí ele vai trabalhar o conceito de ACT, e outros conceitos, né?
e a construção de um dispositivo institucional de análise do trabalho. Bom, e agora eu passo para a próxima colega. Boa noite, meu nome é Sabrina e eu vou dar continuidade com o tópico MOI-PEAL, a interdição do toque e os envelopes corporais. Bom, o MOI significa eu e o PEAL significa pele. E ele é um conceito desenvolvido pelo psicanalista francês Didier Anziel em 1974 para dar conta das relações entre a experiência da pele e a formação e manutenção do ego. Para Anziel, o ego é a projeção na psique da superfície do corpo, nomeadamente a pele, que funciona como uma membrana ou uma interface. Tal conceito ele foi ressignificado por Lhuillier em 2008, dentro da psicossociologia do trabalho, e o eu-pele ele tem 3 funções básicas essenciais, que é a de contenção, a de limite entre o dentro e o fora, que constituem a barreira contra os estímulos externos, e a organização, comunicação e trocas com o ambiente. Dentro desse conceito, existe a teoria da dupla proibição do toque. Essa teoria ela vai falar sobre as 2 pulsões de autoconservação fundamentais da infância, que é a de não tocar objetos inanimados para não quebrá-los, e a de não tocar de forma excessiva o corpo alheio. Silva, ele traz que, em termos metafóricos, não coloquemos a mão em situação e lugares onde não chamados, e podemos sustentar as consequências, nem medir o risco da nossa integridade física e moral. Outra teoria é a teoria da proibição edipiana, que essa teoria ela só é condição de existência, né, da primeira, defendendo-nos do incesto e do parricídio. Caso contrário, não só acontece uma desordem sexual, mas também social. E Anziel, ele traz que a proibição do toque favorece a reestruturação do eu se o MOI-PEAL for suficientemente adquirido, e este último subsiste após a reestruturação em pano de fundo do funcionamento e do pensamento. O conceito de MOI-PEAL ele opera numa tripla derivação constitucional. A primeira, e considerada a mais criativa e original, segundo Silva, é a função metafórica, de tomar o eu como metáfora da pele. A segunda é a função metonímica, onde o eu e a pele se constituem mutualmente como todo e partes. A terceira é a função de elipse, que é a união entre o eu e a pele, o eu e a mãe, no horizonte do desenvolvimento do indivíduo que requer a separação constitucional de cada um. Bom, a pele. A pele ela permite-nos distinguir citações de origem externa daquelas que são originadas no nosso interior. O eu, ele consiste em distinguir o que pertence a mim daquilo que não pertence, entre o que vem de mim e o que são os desejos, pensamentos e afeto dos outros, e entre a realidade física, né, que é o mundo, ou a biologia, que é o corpo, que é exterior à mente. As 3 principais funções do eu-pele correlacionadas com as proposições de Winnicott sobre o desenvolvimento emocional primitivo e as funções da mãe. A primeira é a da manutenção do psiquismo, ligada ao fato de a pele sustentar os músculos e o esqueleto e se desenvolver por interiorização do holding materno. E a segunda, ela relaciona-se com o fato de a pele recobrir todo o corpo, assim o eu-pele ele envolve o psiquismo e o contém, desenvolvendo-se igualmente pela interiorização do holding materno. E a terceira função é a de proteção contra os estímulos externos excessivos, que é a função de para-excitação. Segundo Silva, 2016, o MOI-PEAL, que é o eu-pele, requer uma cobertura, uma proteção, um continente. Ele é um envelope criado como resposta ao real e à angústia do corpo a corpo, e as técnicas de defesa individual e coletiva pela integridade do eu. E as suas funções são a de proteção, defesa individual e coletiva, de juntar partes, consolidar, de consistência, de continência, de constância, de significação, de concordância,
de individuação, de dessexualização e de emergência de um espaço-tempo entre o corpo e o psíquico. Outro tópico que eu vou abordar é a dimensão do Solebolot, uma coisa assim, da atividade em reflexões. Bom, o Solebolot é uma palavra em francês que significa trabalho sujo. E ele trata-se, portanto, de um trabalho que precisa ser executado pelo medo da exclusão ou da demissão, pelo qual superamos todos os escrúpulos individuais e a ética da relação com o outro, para a realização de tarefas. Arantes ele vai destacar que o silencioso medo imposto pelas empresas é utilizado como uma alavanca útil para fazer trabalhar e operar dinamicamente as empresas. Arantes 2011 ele vai trazer que no limite a clínica do trabalho é de fato uma clínica do Solebolot, que é um trabalho sujo. É um inventário analítico das estratégias defensivas que asseguram a sobrevivência psíquica de quem, no sistema contemporâneo de empresas, vai fundo no trabalho sujo, sem, no entanto, abrir mão da recompensa moral pelo dever cumprido. Aliás, complicando ainda mais as coisas, a simples sobrecarga semântica da expressão Solebolot sugeriria a existência de uma dimensão oculta do próprio trabalho, ao longo da qual se teceria esta aliança tenebrosa com o mal. Segundo a autora L'Huillier, citada por Silva, 2016, é o caso, por exemplo, das profissões, né, que lidam com a morte, com a loucura, com a violência, a velhice, com a marginalidade, com a deficiência, entre outras. Neste ambiente, né, de trabalho intimidado, os trabalhadores, de um modo geral, eles estão atentos a tudo. Assim, o medo compartilhado ele cria uma dinâmica, né, para a eficiência máxima. E Arantes ele destaca que, para a surpresa das certezas clássicas acerca da motivação no trabalho, assentadas na convicção de que só a livre vontade dos trabalhadores mobiliza inteligência e engenho, o novo manejamento revelou que o zelo passou a responder à pressão do medo, que em vez de paralisar a inteligência, pode desovar tesouros de inventividade para melhorar a produção e constranger os vizinhos. Bom, esse trabalho, né, ele trata-se de um trabalho que a sociedade tende a segregá-lo, a evitá-lo, a marginalizá-lo, a desvalorizá-lo, de contágio, né, de sujeira, e que nos coloca de frente ao real. Segundo a autora L'Huillier, citado novamente por Silva, 2016, se certos métiers comportam mais de trabalho que outros, todo trabalho comporta o tanto de trabalho sujo. Todos comportam uma parte de trabalho sujo, quer dizer, de tarefas desvalorizadas ou desagradáveis. São aqueles que serão objeto de tentativas de delegação. Delegar um trabalho sujo é uma prática comum. Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao nosso trabalho, eu vou explanar com vocês o tópico, a história que se precisa contar. Bom, logo no início desse tópico, eles fizem um pouco a respeito da Escola de Chicago. E eu acho interessante que se sabe por que se fala dessa Escola de Chicago. Bom, essa escola ela foi responsável por dados baseados no empirismo e na catalogação de várias formas de patologias sociais. Mais para frente nós vamos ver a importância dessas patologias sociais, né, desses dados. Bom, vamos continuar aqui nosso trabalho. A importância de se compreender a história de cada sujeito. A loucura expressa como um conjunto de fatores históricos e sociais do indivíduo. Esse tópico ele foi dividido em subtópicos para que melhor fosse entendido por nós, tá bom? Então, primeiro, para que e por que trabalhamos, né? Por que e para que trabalhamos? A psicologia do trabalho se encarrega em buscar iluminar essa questão, trazendo o pensamento de Vicente Gaulejac através da sociologia clínica e francesa. Bom, assim é considerado que as experiências de vida de cada indivíduo
contribui de forma singular para que o entendimento da formação do trabalho realizado e de que maneira cada indivíduo contribui para a função e de que forma ocorrem essas transformações em suas realidades vividas. Certo? O louco e a sociedade. Bom, uma vez que cada indivíduo contribui de maneira ímpar na construção do universo laboral, mesmo sujeitos tidos como loucos têm sua contribuição. Suas historicidades, seus conflitos, suas conexões, suas desconexões cognitivas, as resistências, as posições no mundo, suas entradas coletivas humanas, suas consequências individuais. Todas essas operações devem ser consideradas ao se questionar qual é o verdadeiro lugar do louco na sociedade em que ele está inserido. Então, considera-se ainda a busca do autoconhecimento e a interiorização em si mesmo como ferramenta para elucidar essa questão. A psicanálise e o inconsciente. Como é colocado pelo autor em destaque, se o indivíduo é produto de uma história, esta condensa de um lado o conjunto dos fatores socio-históricos que intervêm no processo da socialização e, de outro, o conjunto de fatores intrapsíquicos que determina a sua personalidade. Então, o que é que o autor traz? O autor traz a avaliação de um conflito ainda existente entre a parte da sociologia, psicanálise e psicossociologia. Porém, analisa que a psicanálise tem seu peso porque ele trata diretamente com o inconsciente do paciente, o que pode conferir uma grande importância nesse processo. Relação médico-paciente-cura. Para falar desse tópico, o autor traz a importância de se considerar as crenças e ideias colocadas em ação em relação médico-paciente. Bom, como a gente sabe, em busca do alívio da dor, essa dor pode ser física, emocional, psicológica, é comum o paciente atribuir ao médico o poder e a responsabilidade de oferecer-lhe a desejada cura do problema. Entretanto, nem sempre essa dor consegue entregar-lhe de forma satisfatória. O médico nem sempre consegue entregar-lhe de forma satisfatória. O autor ele frisa bastante isso. Então, como traz a partir das palavras de Canguilhem, o par médico-doente raras vezes foi um par harmonioso, em que cada um dos parceiros pode se dizer plenamente satisfeito com o comportamento um do outro. Nesse ponto, o autor parece estar bem interessado em buscar alternativas para que o médico faça o sujeito se apresentar de uma forma mais autêntica, mais objetiva, do que sugestioná-lo por caminhos desejados ao diagnóstico padrão, no caso. Hibridizando conceitos. Antes de se declarar o diagnóstico de loucura a um indivíduo, é preciso considerar a formação social primeira deste. Como Joa sugere no seu projeto Ação, o governo da atividade psiquiátrica em desvendar, distinguir, prever acontecimentos, governar os momentos favoráveis, avaliar as forças de vida e as atividades dos órgãos, decidir-se com segurança, escolher, aproveitar a experiência, perceber, fazer, escrever, dar, combinar, tornar-lhe, avaliar suas pernas, acalmar, adivinhar, suportar seus caprichos, agir no aqui e agora, considerando o passado e projetando o futuro. Dessa forma, o autor sugere uma hibridização dos trabalhos e conceitos advindos da psiquiatria, psicopatologia, de Jaspers e da reforma psiquiátrica brasileira, da história da loucura e dos saberes clínicos Foucaultianos, de Foucault, incorporando a arte teórica das clínicas do trabalho e da metodologia de pesquisa em histórias de vida, ampliando o estilo da clínica da atividade, constituindo o sujeito louco a partir da história de vida. Neste ponto,
o autor traz que, de forma mais clara e incisiva, a importância de se considerar a trajetória do romance familiar do indivíduo, que se orienta em torno de alguns temas: história sobre dinheiro, romance familiar, trajetória ideológica, de identidade, trajetória espacial, romance amoroso, etc. História de vida e abordagem clínica. O autor considera que é de grande importância incentivar o sujeito louco a falar sobre si e ainda que de forma delirante. Então, o propósito dessa abordagem é ajudar a construir sua própria história, mostrando que o sofrimento que ele enfrenta como doente, por exemplo, é apenas parte desse contexto mais amplo. Então, isso não é o todo, também não é o fim. Isso tem que levar a compreender que ele é produtor da sua própria história, e não apenas um produto da sua própria história. Tá? O homem como fruto do meio. O autor parte da premissa que o ambiente em que o indivíduo se forma interfere também na sua contribuição psicopatológica. Trazendo destaque, ele propõe que o psiquiatra lança mão da psicopatologia para conhecer, reconhecer, caracterizar e analisar não só o sistema, mas sim o homem e o âmbito em que se inscreve. Dessa forma, afirma que o indivíduo, mesmo não dotado de pleno domínio das suas faculdades mentais, ele não deve ser reduzido a seus conceitos psicopatológicos. O que a fenomenologia traz à psiquiatria? Bom, a psiquiatria herda da fenomenologia toda essa carga de analisar o histórico social prévio do paciente, interpretando e compreendendo valores dimensionados ou não de sua vivência afetiva de forma individual ou coletivamente. Ou seja, o autor está propondo uma escuta prática, contextualizada, onde o corpo de um analista possa se locomover psíquica e fisicamente junto ao usuário. É um exercício, no caso, prático de empatia. Assim, considera-se toda uma carga de emoção, de simbolismo, de caracteres imaginários, no momento da avaliação de cada sujeito, antes de determinar um diagnóstico psicopatológico. Isso seria o objetivo. Processos psíquicos e processos orgânicos versus processos orgânicos. O autor considera que há dois caminhos ao se analisar os processos psíquicos. Se o terapeuta conseguir compreender as alterações do corpo físico desencadeando alterações psíquicas, onde se localizam diversos quadros demenciais, terá seguido pelo processo orgânico, que pode levá-lo ao desenvolvimento psicótico, por exemplo, como paranoias. De outra forma, caso não consiga compreender tais questões, envereda pelo caminho do inexplicável, que vai levá-lo a se deparar com processos psíquicos, a exemplo de psicoses esquizofrênicas e afetos bipolares, as paranoias, os transtornos psiquiátricos graves, na vertente da psiquiatria contemporânea. Assim, o autor considera que a loucura não está condicionada ao acaso ou a um mero desejo. Ele analisa a constituição do indivíduo desde a sua formação genética, passando pela constituição do ambiente social em que ele é inserido e as consequências disso no seu estado psicológico. Bom, foram feitas algumas considerações finais em relação só a esse tópico, tá? Lançar mão de ferramentas psíquicas para auxiliar o indivíduo a contar sua história de vida, ainda que de forma delirante, leva o psiquiatra, terapeuta, a considerar uma série de variantes que irão ajudar a promover um diagnóstico mais perto da realidade de cada sujeito. As interferências sociais proporcionadas pela carga genética, bem como do ambiente em que ele foi gerado, criado ou desenvolvido, tanto no passado como no tempo presente, também podem retratar mais do que o quadro clínico apresentado, uma vez que o homem é fruto do meio. Assim, instigar o sujeito a contar sua história de vida precisa acontecer de forma bilateral
e é em pé de igualdade, entendendo o momento em que o silêncio deve ser usado pelo terapeuta para estimular a formação das respostas e não como base para a indução tendenciosa de respostas prontas mediante o que se espera na anamnese. Utilizar a história de vida como ferramenta de pesquisa para a compreensão do indivíduo requer uma habilidade ímpar do terapeuta para que ele saiba como igualar-se ao paciente e o momento de sair de cena. Por isso, o apoio e o acompanhamento psicológico aos profissionais psiquiatras se faz tão importante e é defendido pelo autor de forma clara e objetiva. É importante não absorver os relatos intimamente, bem como evitar os processos de transferência e contra-transferência, principalmente das dores do paciente. Além, claro, de ampliar a percepção para compreender o que é dito em momentos de delírio pelo paciente. Como o autor coloca, considerar a instauração de conflitos lá onde esses já existem, compreendendo o delírio e os altos sintomas como instrumento de desenvolvimento da atividade, o que requer um domínio de saberes específicos do métier, além de um posicionamento clínico definido. Enfim, ouvir os relatos e analisá-los sem julgamentos, o que requer uma mesma compreensão e adaptação de todo o corpo clínico que trabalha com indivíduos tidos como incapacitados psicologicamente. Boa noite, gente. Eu sou a Giovana e eu vou apresentar para vocês o texto Trabalho e Educação, o método ergológico de Pierre Trinquet, que é o nosso último texto da apresentação de hoje. Então, esse texto vai tratar de vários conceitos da ergologia, né, como diz o título, e alguns desses conceitos são a complexidade do trabalho humano, que vai remeter à complexidade do ser humano, já que essa atividade vai ser tão complexa quanto ele, as diferenças entre trabalho e atividade de trabalho, a necessidade da pluridisciplinaridade quando se trata de estudar o trabalho, a importância e o conceito dos saberes investidos e dos saberes constituídos, o DD3P, que é o nosso dispositivo dinâmico de 3 polos, o grupo de encontro de trabalho, que é o GRT, e a ergoformação e a ergogestão, que também é chamada de ergoadministração. Aqui a gente começa com o conceito de ergologia trazido por Trinquet, que observa que a ergologia não é uma nova disciplina nas ciências humanas. Ela é, na verdade, um método, né, uma metodologia de pesquisa, de gestão, de formação, enfim, é um método de abordagem da atividade humana no geral e também mais especificamente na atividade de trabalho, como a gente vai ver mais na frente. Ele traz também no texto que a ergologia é inovadora porque ela se utiliza de disciplinas, né? Ela molda outras disciplinas, pega os conhecimentos delas e aplica todos eles de forma metodológica para ter uma visão mais geral e pluridisciplinar do trabalho e da atividade de trabalho humana. O nosso primeiro tópico é ergologia e pluridisciplinaridade, e ele vai trazer a ergologia como método de investigação pluridisciplinar, que é justamente o que eu expliquei para vocês, né? E Trinquet adiciona que essa pluridisciplinaridade, ela se deve ao fato de que a atividade humana é muito complexa para a gente conseguir compreender ela a partir de um ponto só, né? Vendo do ponto de uma disciplina só. Então, a ergologia está aí justamente para colocar essas disciplinas em dialética e, como diz Trinquet, não só para sobrepô-las umas sobre as outras. Então, é importante que esses conhecimentos conversem, né, para que seja possível alcançar uma visão mais geral, mais global. Aqui, a gente tem uma representação gráfica justamente dessa pluridisciplinaridade e Trinquet coloca como objetivo da ergologia, através da dialética, encontrar novos achados, novos conceitos, abrir novas perspectivas que não seriam possíveis se a gente olhar só sob a lente da filosofia ou da medicina, por exemplo. Então, o objetivo da ergologia seria ir além do que é possível com as disciplinas separadas, colocando todas elas juntas. Daí, depois, o Trinquet vai trazer um objetivo um pouco mais trabalhado, né, mais específico para a ergologia, e daí ele vai adicionar que, além desse descobrir novos horizontes que a gente falou agora, que a ergologia busca conhecer melhor a realidade da nossa atividade de trabalho, e em detalhes ele coloca que é necessário conhecer em quais condições ela se realiza,
como organizar melhor essa atividade e fazer com que ela se torne mais rentável e mais eficaz, considerando sempre o aspecto econômico, mas também dando a devida importância para os aspectos humanos e sociais. Então, a gente consegue adicionar aqui a saúde do trabalhador e o impacto daquela atividade a nível social, além de considerar só o econômico, que é como a gente vê no dia a dia, né? E daí ele vai trazer também o método ergológico, que a gente já viu, né? A questão da dialética pluridisciplinar e também uma frase que sintetiza em noções ergológicas esse método, que é basicamente a ergologia, né? Que a gente sabe que a ergologia em si é uma metodologia. E essa descrição que ele traz é: a prática dos processos socráticos em duplo sentido entre os saberes constituídos e os saberes investidos, organizados no seio de um dispositivo dinâmico de 3 polos. Então, eu sei que agora parece um monte de palavronas juntas, né? Mesmo que alguns de vocês já conheçam alguns dos conceitos, mas no final da apresentação, depois de a gente ter visitado todos esses termos estranhos, eu vou voltar para essa frase e a gente vai conseguir interpretar ela. Então, agora o Trinquet traz que o conceito de atividade de trabalho é, na verdade, bem difícil de delimitar por causa da complexidade dessa atividade, que, inclusive, segundo ele, é tão complexa quanto o ser humano, como eu falei lá na introdução. E, de todo jeito, ele diz que o trabalho, diferente de como a gente interpreta, né, no dia a dia, é mais do que uma realização técnica ou mecânica. O Trinquet defende também que o trabalho está muito, muito ligado ao ser humano, a ponto de ser uma natureza humana, fazer parte da natureza humana. Então ele vai dizer que o trabalho é um ato da natureza humana que engloba e restitui toda a complexidade humana. No próximo tópico, o Trinquet vai trazer uma distinção entre os conceitos de trabalho, que a gente viu agora, e de atividade de trabalho para a ergologia. Então, segundo ele, a atividade é tomada no sentido de atividade interior, ou seja, é o que se passa na mente e no corpo da pessoa no trabalho, em diálogo com ela mesma, com seu meio e com os outros. Ele diz que quando a gente pergunta para um trabalhador assalariado de qualquer área que seja o que ele faz, ele vai descrever o trabalho dele e não a atividade. E isso acontece porque a atividade é tão íntima e tão intrínseca na gente que muitas vezes a gente nem percebe que ela está acontecendo, a gente não percebe nem o que ela é, qual é o conceito dela. Então, cabe ao pesquisador da ergologia, cabe ao ergólogo ter muita convicção, né, segundo o Trinquet, e também dispor dos meios para conseguir fazer esse trabalhador falar sobre a atividade dele, ao invés de descrever as tarefas que ele realiza. No próximo tópico, o Trinquet vai explicar que entre o trabalho prescrito, que é onde estão as normas, os manuais, enfim, as tarefas em si, e o trabalho real, que é realmente o realizado pelo sujeito, pelo trabalhador, existe e sempre vai existir uma distância, já que o trabalho é completamente imprevisível, tanto pelo meio normativo quanto pela experiência. E a gente vai voltar para esses conceitos logo mais no outro tópico, então vai ficar mais bem explicado. Mas antes, a gente vai falar sobre a função ontológica e antropológica da atividade de trabalho. Então, nessa parte, o Trinquet traz que a evolução do trabalho é uma capacidade que só a gente, como ser humano, tem, e ele até usa o exemplo das abelhas e das formigas. E daí, ele diz que sem essa capacidade de evoluir no trabalho, a gente estaria no mesmo estágio, no mesmo patamar das abelhas e das formigas. Então a gente ia conseguir fazer algumas coisas boas, né, incríveis, porém sempre iguais, sempre idênticas, sem evoluir dali. Ele cita que essa capacidade é chamada de uso de si por Stuart, que é um grande percussor da ergologia, e aponta também que ela é limitada pelas coerções inevitáveis, mas que mesmo com essas coerções não tem só um jeito certo de fazer as coisas. Justamente porque a gente sempre tem escolhas a fazer, né? Sempre tem as variações, mesmo que essas escolhas pareçam muito, muito pequenas ou muito, muito insignificantes, elas sempre vão estar lá, elas sempre vão existir. Então, no fim do tópico, ele explica que a atividade de trabalho, né, a evolução dessa atividade de trabalho, está dentro de um conceito ontológico e antropológico. Por quê? Porque a evolução da atividade de trabalho está intimamente ligada com a evolução humana.
e é grande parte do que fez a gente vir lá das cavernas, né, etc., e chegar onde a gente está hoje. Enfim, o próximo tópico vai voltar para a distância entre o trabalho prescrito e real, e o Trinquet ele vai apresentar algumas questões que são consequência da descoberta dessa distância. A primeira é por quem e como é preenchida e gerida essa distância. Então, ele explica que a tal distância ela é caracterizada pela total imprevisibilidade do trabalho, sendo que a única coisa previsível é justamente a existência dessa distância entre o trabalho prescrito e o trabalho real. A segunda questão, que é o que os executantes podem fazer, é respondida por ele fazendo um link com a primeira, já que ele assume que quem gere e preenche essa distância são justamente os executantes do trabalho, com o que ele chama de subjetividade do trabalho. Ou seja, a distância entre a tarefa prescrita e como o trabalhador executa está ligada diretamente à subjetividade daquele trabalhador, já que a bagagem dele, né, a experiência dele, é que vão ditar em cada situação singular qual vai ser o resultado, que é o que a gente chama de trabalho real. Para a terceira questão, que é a partir de que e como os executantes fazem para preencher e gerir essa distância incompreensível e imprevisível, ele diz que tem mais duas questões que a gente precisa entender e que para responder essas duas existe uma sexta questão, que é o que é trabalhar para o ergólogo. Daí ele explica que para a ergologia trata-se sempre de uma dialética, um compromisso, um encontro entre três registros ou três parâmetros indissociáveis e universais, ou seja, que estão presentes em todas as situações de trabalho a todo tempo e lugar. Esses três registros são, primeiro, o objeto de trabalho particular, né, que pode ser material ou intelectual, e que vai permitir que o trabalho prescrito, que é aquele trabalho das normas, né, normativo, seja elaborado. O segundo seriam as pessoas, porque, né, obviamente, sem as pessoas o trabalho não existe, e essas pessoas são sempre cada uma do seu jeito, cada uma delas tem a sua própria singularidade, sua própria história, a sua bagagem, né, como eu disse antes. E o terceiro são as condições do ambiente físico, onde vai entrar aí o clima, com quem aquela pessoa tal vai fazer equipe, o planejamento, os imprevistos e por aí vai. No final desse tópico, o Trinquet diz que a combinação desses três registros que a gente falou agora são infinitas, porque a variabilidade de cada um deles já é infinita por si só. Então ele observa que ninguém nunca fez nada igual a outra pessoa e muito menos perfeitamente igual a outra pessoa. No próximo tópico, a gente volta para a pluridisciplinaridade e vai ser introduzido o conceito de saber investido e depois nos próximos tópicos a gente vai falar bastante dele também. O Trinquet vai falar o seguinte, que a ergologia tem um diferencial quando se trata de estudar o trabalho e a atividade de trabalho também, né? Porque as ciências, elas com muita frequência se prendem nas teorias e a ergologia não. Ela usa essas teorias e o saber investido, que seria o quê? Um saber que somente as pessoas que trabalham no domínio estudado são portadoras. Isso traz a gente para o conceito de desconforto intelectual, que também é introduzido nesse tópico, que esse conceito ele parte do pressuposto de que se eu tenho um saber investido e ele é a minha verdade, então fulano, cicrano, beltrano também tem a verdade deles. E pode ser até que não seja a mesma verdade que a minha, ou pode discordar com a minha, mas isso não muda o fato de que cada um deles possui uma parte da verdade também. Então, aceitar esse desconforto intelectual significa aceitar que a gente não sabe tudo, que a gente nunca vai saber tudo quando se trata do outro, quando se trata das pessoas. E também que a nossa própria verdade pode mudar e forçar a gente a mudar junto com ela. Isso não quer dizer, é claro, que a gente deve ficar parado, né? Muito pelo contrário. O Trinquet diz que a gente deve agir em função da nossa verdade, porém sempre lembrando que ela pode mudar a qualquer momento. Então, gente, agora o Trinquet, nesse tópico do saber da experiência, o saber investido, ele começa a detalhar os conceitos de saber investido e saber constituído, sendo o primeiro, né, que é o investido, justamente o saber que gere aquela distância entre o trabalho prescrito e real, que a gente falou alguns tópicos atrás.
esse saber investido, que ele defende, né, que é um saber verdadeiro, é o resultado da história de cada um. Então, é um saber que você consegue a partir da própria experiência, seja ela profissional, social, cultural e etc. Por aí vai. O Trinquet vai dizer que o saber investido é complementar ao saber instituído e que eles dois são justamente a unidade dialética de toda atividade e, consequentemente, da atividade de trabalho. Agora, o saber constituído é o que a gente mais está acostumado com, principalmente no meio acadêmico, né? Porque ele é aquele saber que a gente chama só de saber, como se fosse o único, sabe? Como se fosse o saber. Então, ele é o que está nos livros, nas normas técnicas, enfim, é o saber formalizado, o saber acadêmico. Um dos exemplos que o Trinquet dá para a gente conseguir entender melhor o conceito dos dois saberes é o seguinte. Imaginem que vocês têm um carro, e nesse carro de vocês, o pedal do freio é muito duro, então você precisa fazer mais força para ele parar na hora que você quer. Só que você se adaptou, mesmo sem ter percebido, mesmo inconscientemente, para dirigir esse carro sem problema nenhum. Daí surge uma situação em que outra pessoa vai dirigir o carro de vocês, que tem esse defeito no freio. É claro que essa pessoa vai ter um problema, né? Uma dificuldade. E pode até causar um acidente porque ela não tem a experiência que você tem naquela situação. Ela ainda não adquiriu aquele saber que está incluso no saber investido que você conseguiu adquirir por ter experiência dirigindo aquele carro. Então vejam, o outro motorista, assim como vocês, tem o saber constituído de dirigir, ele sabe dirigir, mas não tem o mesmo saber investido porque ele está ligado com a história singular de cada um. E tem outro também que é sobre a onda de robotização que teve na França, quando eles queriam substituir os operários com as máquinas. Daí construíram um robô para aplicar resina na carroceria de carros numa linha de fabricação, né, na fábrica. Pois bem, o robô aplicava a resina de forma perfeita. Todo mundo elogiava, até os próprios operários reconheciam e tal. Mas a resina, dependendo da umidade que estava no ambiente, ela tinha que ser aplicada ou um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar, porque a qualidade dela mudava. E aí, essa era uma coisa que os operários já faziam, naturalmente, né, pela experiência que eles tinham com a qualidade da resina, mas o robô não, porque ele não tem a capacidade de tomar decisões de acordo com essas instabilidades do meio do trabalho, como o ser humano tem. E daí, a moral da história é tirar o robô e voltar aos operários. E também é importante a gente observar que no texto inteiro, o Trinquet ele vai sempre defender essa não robotização, ele vai sempre defender o ser humano acima da máquina. Esse tópico, ele é o último que a gente vai ter enfoque no saber investido, né? A gente vai, claro, voltar para o conceito depois, mas não vai ser mais tão detalhado. E esse tópico é bem pequenininho, ele usa o termo batalha com o sentido de fazer com que o saber investido seja levado a sério e que aconteçam mudanças em como a gente trabalha e como a gente vê o trabalho, levando em consideração o conceito do saber investido. Agora a gente vai para o DD3P, que é o dispositivo dinâmico de 3 polos, e esse dispositivo é justamente um método desenvolvido pela ergologia para fazer com que o saber investido dos assalariados seja propriamente utilizado nas situações de trabalho. O DD3P foi feito para organizar aquela pluridisciplinaridade, né, que a gente falou, porque a ergologia defende que só um leque bem amplo de profissionais consegue resolver um problema relacionado a uma situação de trabalho. Então, primeiro, o que seria um polo, né? Segundo o Trinquet, é um lugar virtual onde se agregam, sintetizam-se e exprimem-se objetivos, competências, saberes e conhecimentos, interesses e etc., mais ou menos comuns da realidade coletiva. Para ilustrar isso, o Trinquet traz um profissional, vamos falar que é um eletricista. Primeiro, ele está dentro do polo de saberes constituídos, né, porque ele foi chamado ali por causa da formação profissional dele, mas ele também tem as próprias experiências no ramo dele e o histórico de vida dele. E isso coloca ele também no polo dos saberes investidos. E, ao mesmo tempo, ele faz parte daquela instituição, então ele participa do desenvolvimento dos debates, então ele também está no polo das exigências ergológicas. Então, aqui nesse esquema, a gente tem os 3 polos do DD3P.
A gente falou bastante dos dois primeiros, né, que são os saberes constituídos, que é onde estão os conceitos, as competências, conhecimentos disciplinares acadêmicos e ou profissionais. O polo dos saberes investidos, que vem da experiência da singularidade, que se refere à experiência prática e permanentemente recriadora de saberes, através dos debates de normas que, no instante são conhecidos, jamais podem ser apreciados e controlados pelos saberes constituídos. E o terceiro, que é a nossa novidade, o polo das exigências ergológicas. Esse último, ele é responsável por manter saudáveis os processos socráticos de duplo sentido entre os dois outros polos. Esse processo socrático de duplo sentido seria, primeiro, o processo socrático é aquele onde o professor leva o aluno a refletir sobre um assunto. E desse jeito o aluno vai aprender, ele vai tomar conta, né, entre aspas, daquela informação. Então é um processo de transmissão de conhecimento de um lado para o outro. Daí, quando a gente adiciona a parte do duplo sentido, a gente acaba com essa hierarquia de um sabe e outro não e coloca os dois no mesmo patamar. Então esse processo socrático, que é a transmissão de conhecimento, vai acontecer de lá para cá e de cá para lá. Então esse é o papel do polo das exigências ergológicas, manter o processo socrático de duplo sentido entre o polo de saberes instituídos e o de saberes constituídos. Agora a gente vai falar dos GRTs, que são os grupos de encontro de trabalho. Esses grupos, eles são uma forma de colocar em prática o dispositivo dinâmico de 3 polos, e esses grupos vão ser formados com o objetivo de resolver problemas que afetam todos os participantes. Daí, o Trinquet vai dizer que o objetivo desses GRTs não é colocar todos os protagonistas de acordo em relação a tudo, o que seria utópico, mas somente os colocar de acordo em relação às soluções práticas de um problema em que todos estão implicados. Agora, nesse próximo tópico, o Trinquet vai tratar da ergoformação dos assalariados e ele vai trazer 3 princípios da ergologia que o ergólogo que estiver formando, né, ensinando essas pessoas, precisa levar em consideração. Eles não são os únicos, tem mais, só que esses princípios vão variar de acordo com cada situação de aprendizado, logo porque a gente bateu bastante na tecla, né, de que o trabalho é complexo e singular, então esses princípios eles vão variar bastante dependendo da singularidade de cada trabalho. Mas enfim, o primeiro princípio que o Trinquet traz é preciso colocar no centro das nossas preocupações a atividade real do trabalho e não somente a atividade prescrita. E daí ele vai defender que a gente precisa tirar do nosso conceito de trabalho a ideia de que é só um processo mecânico. Não sei se vocês lembram, mas na introdução ele também fala isso, e que na situação de formação de assalariados é necessário que seja mantido aquele processo socrático de duplo sentido. Então não pode ter aquela hierarquia e o conhecimento tem que ir nos dois sentidos, de lá para cá e de cá para lá. O segundo é preciso colocar em prática uma estrutura que favoreça a expressão e a produção de conhecimentos novos. Ele diz que, pessoalmente, ele utilizou dos GRTs para criar um espaço com os trabalhadores onde ele tinha um processo socrático de duplo sentido e assim eles conseguiram juntos, né, de maneira coletiva, resolver os problemas que eles precisavam. E por último, ele traz que é preciso ir, se possível, ao campo, aos locais de trabalho. O Trinquet diz que quando o educador vai com os trabalhadores para o local de trabalho deles, eles ficam muito mais confortáveis e facilita muito o processo de troca de informações, né? Porque é um lugar que eles conhecem, que eles dominam no dia a dia. Então, a gente pode até voltar para aquela questão de o trabalhador não descreve a sua atividade de trabalho, né? Porque não é confortável para ele. E essa coisa de levar eles, o ergólogo, o formador, ele ir com eles àquele ambiente que eles estão confortáveis pode facilitar muito fazer com que os trabalhadores descrevam a sua atividade de trabalho ao invés das suas tarefas. No próximo tópico, que é Paulo Freire e Ergologia, o Trinquet vai falar lá do nosso velho amigo dos componentes lá da formação geral, né, de universidade e lá vai coisa, que Paulo Freire ele teve participação nos processos de desenvolvimento da ergologia no Brasil, porque ele defendia que no processo educativo a atividade das pessoas que estavam sendo ensinadas ali,
ela deveria servir de base para a construção da metodologia de ensino, e também ele defendia o diálogo, né, que a ergologia chama de processo socrático de duplo sentido. Agora, o penúltimo tópico vai tratar da ergogestão, que é a metodologia da ergologia para a gestão / administração de seres humanos. Então, o que vai ser falado aqui, ele se aplica principalmente para os cargos de direção e de gerenciamento. Primeiro, o Trinquet vai explicar sobre as reservas de alternativas, que é um conceito do Schwartz, que diz que essa reserva de alternativas existe em toda atividade de trabalho, e nas palavras do Trinquet, ela é a possibilidade de fazer de outro modo. Então a gente vai ter que nunca tem só um jeito melhor de fazer as coisas, e a gente sempre pode trabalhar de outra maneira ou agir de outra maneira. Daí, o Trinquet vai trazer uma contradição, que ele diz que é enfrentada por todos os gestores. A contradição é a seguinte: de um lado, ele tem o papel dele, né, que é normatizar de fora um certo grupo de pessoas de modo que um certo objetivo seja alcançado. Beleza. Mas, do outro lado, a gente aprendeu com a ergologia que não tem como a gente impor essas normas rígidas de fora para o ser humano, porque a gente tem a questão da adaptação à singularidade de cada uma dessas pessoas e a imprevisibilidade do trabalho. Então, Trinquet vai dizer que, de acordo com Schwartz, para gerir essa contradição, o gestor precisa levar a normatização das atividades coletivas dos outros apenas até certo grau, pois ela conduz a limites, sendo sua rigidez impossível e mesmo patogênica. E assim a gente chega no último tópico do texto, onde o Trinquet vai resgatar algumas ideias que a gente discutiu hoje, e antes de ler para vocês um trecho dessa conclusão, eu vou voltar lá para aquela frase que eu falei no início da apresentação, que no final a gente ia conseguir entender. Então vamos lá. A síntese do método ergológico seria então a prática dos processos socráticos em duplo sentido, que é aquela coisa de eu aprendo com você e você aprende comigo, entre os saberes constituídos, que são os conhecimentos formais, e os saberes investidos, que são os conhecimentos vindos da experiência, organizados no seio de um dispositivo dinâmico de 3 polos, que faz a dialética entre os saberes utilizando o processo socrático de duplo sentido. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. E agora eu fecho essa apresentação com um trecho da conclusão de Trinquet. Ele diz que, infelizmente, na contemporaneidade, o que se constata globalmente é que o trabalho, na maioria dos casos, é embrutecedor, alienante e mesmo traumatizante, e, muito frequentemente, mortífero. Todavia, não é o trabalho, em sua função fundamental e ontológica, que acarreta essas perversões, e sim as condições de trabalho que são impostas. Condições, por sua vez, imputadas pelos próprios homens. Nesse caso, os homens podem mudá-las, fazê-las evoluir favoravelmente ao interesse de todos e não somente ao interesse egoísta e perigoso de uns poucos. Obrigada.